Muito bem, Pastor Olivan por aqui, muito bem-vindo. Você está na plataforma do Sábio Pregador. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do povo de Israel, desde Abraão até os dias atuais. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja. Vamos voltar no tempo 2000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, uma região dos descendentes de Sem, o filho de Noé. Mais precisamente em Ur dos Caldeus. Lá morava Abrão e a sua família. Deus, de alguma forma, se revela a Abrão e faz a ele uma promessa de que ele seria pai de nações. E Deus pede para que Abrão saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e seguisse a uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. E Abrão sai de Ur dos Caldeus em uma peregrinação de cerca de 1.700 quilômetros. Vai para Harã e depois segue para Canaã. E nesse período, Abraão tem dois filhos, Ismael e o Isaque. Ismael, filho de uma egípcia, uma serva da sua casa, e Isaque, o filho da promessa, filho legítimo da sua esposa Sara. E a história do povo de Israel é da linhagem de Isaque. Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, e Jacó gera 12 filhos, de onde nasce as 12 tribos de Israel. Mas por que Israel? Da mesma forma que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que Abrão significa pai das alturas, e Abraão significa pai de nações. Dessa mesma maneira, Deus também mudou o nome de Jacó. Jacó significa suplantador, enganador. E o nome de Jacó é mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. E dentre os filhos de Israel tinha José. José era o mais novo dos seus irmãos, que foi vendido como escravo e foi para o Egito. Depois de alguns anos sofrendo no Egito como escravo na casa de Potifar, sendo injuriado, injustiçado, José se torna o governador do Egito. E nessa época em que José era governador, houve uma grande fome na terra. E a família de Israel, para sobreviver à fome, foi parar no Egito, pois no Egito tinha abundância, pois o governador do Egito era José, aquele que Deus preparou para preservar a família de Israel. Depois da morte de José, a família de Israel é subjugada no Egito e se tornam escravos. E como escravos, eles vivem mais de 400 anos na terra do Egito. Mas esse povo sofredor, eles clamam a Deus. E Deus envia Moisés para o Êxodo. Êxodo significa saída. O êxodo aconteceu no ano de 1250. Aquelas 73 pessoas da família de Israel, agora no êxodo, depois de mais de 400 anos, eles já são numerosos. A Bíblia diz que são cerca de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Alguns calculam que, contando mulheres e crianças, saíram do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. Depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles chegam em Canaã, a mesma terra que Abraão peregrinou, por onde Abraão comprou algumas posses. E depois de 40 anos, eles começam a conquistar essas terras novamente. E as 12 tribos, elas são instaladas nesse território de Canaã. Nesses primeiros anos de conquistas, você vai encontrar os relatos desse período no livro de Juízes. Foram cerca de 300 anos. Depois desse período, agora começa o período monárquico, onde aparece como o primeiro rei de Israel
o rei Saul, o segundo rei, o rei Davi, e o terceiro rei de Israel, Salomão. Nos dias de Salomão foi construído o primeiro templo de Israel, em um reino consolidado, onde eles desfrutavam de paz entre as nações. Salomão fez alianças com todas as nações em volta de Israel. Foi um período frutífero, foi um período de prosperidade. Mas depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos ao norte, com a capital em Samaria, e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. No ano 722, acontece a primeira diáspora do povo de Israel. O Império Assírio conquista as 10 tribos e leva cativos, e o povo de Israel se dispersa depois de aproximadamente 100 anos. Em 586, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, são conquistadas e levadas ao cativeiro babilônico. E nesse tempo, em 856, o primeiro templo, o Templo de Salomão, é destruído. Jerusalém é destruída completamente. Depois de aproximadamente 70 anos vivendo na Babilônia, com a ascensão do Império Persa, a partir do ano 539 a.C., o povo começa a retornar a Jerusalém, sob a liderança de Esdras, Neemias, a partir do ano 538 a.C. E não demorou muito tempo para que o Império Grego começasse a avançar, a expandir os seus territórios para o rumo de Jerusalém. Aproximadamente no ano 332, depois da morte de Alexandre o Grande, o Império Seleucida conquistou a região da Judéia e Idumeia, todo aquele território em volta de Jerusalém. Foi um período difícil, de muito massacre, muito sofrimento para o povo judeu. Por volta do ano 168 a.C., acontece a revolta dos Macabeus. E essa história você vai encontrar no livro de 1 Macabeus. Logo no primeiro capítulo, você vai encontrar essa narrativa. Aproveitando do enfraquecimento dos Seleucidas, porque o Império Seleucida eles estavam completamente dividido, enfraquecido, e os Macabeus lograram êxito, conquistaram a independência mais uma vez. Mas a história, ela sempre se repete. Não demorou muito, cerca de 100 anos mais tarde, por volta do ano 60 a.C., Roma dá um passo a mais. Roma dá um avanço no seu sistema de governo, que era uma república e agora se transforma no império. E começa a conquistar novas terras, subjugar novas nações, novos povos. E Jerusalém, e Judéia é tomada mais uma vez. E esse povo é subjugado pelo Império Romano. E agora nós chegamos nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, os romanos é que dominava todo esse território. E agora, já no ano 70 depois de Cristo, acontece mais uma revolta dos judeus na intenção de se libertarem do jugo dos romanos, e eles são terrivelmente massacrados. Jesus profetizou esse massacre e essa destruição em Mateus capítulo 24. O templo foi completamente destruído. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E mais uma vez o povo judeu é disperso, esparramado pelo mundo. Um evento trágico na história judaica conhecido como a diáspora. No ano 132 ao ano 135, mais uma vez os judeus se levantam, liderado por Bar Koba. Ele se revolta contra o Império Romano e mais uma vez eles são massacrados e há uma dispersão ainda maior. E agora, dessa vez, os romanos, na intenção de riscar completamente a memória dos judeus da face da terra, eles mudam o nome
desta região é exatamente aqui, por volta do ano 132, que surge a Palestina. A Palestina é o novo nome que o Império Romano dá àquela região onde estavam as terras de Israel. E o povo de Israel é completamente disperso por várias regiões mundo afora. Israel agora é um povo sem pátria, um povo sem território, um povo sem estado político. Somente no século XIX que começa o movimento sionista, que os judeus começam a retornar para os seus territórios. Só que agora, depois de mais de 1000 anos, quando eles começam a voltar para a sua terra, toda esta terra já está habitada por outros povos que há anos já estavam ocupando essas terras. Os otomanos, o Império Turco, eles comandavam esta região que já não chamava mais Israel, mas sim Palestina. Somente em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, que o governo britânico emite uma declaração de apoio à causa sionista e ao estabelecimento de um lar para o povo judeu no território da Palestina, até então sob controle dos otomanos. Em 1947, sai o plano de partilha da Palestina, onde a ONU tinha a intenção de criar 2 estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Porém, a Palestina não aceitou esse plano. O que eles queriam era a extinção do povo judeu. Com a aprovação da ONU, em 1947, é aprovado o Estado de Israel. E em 14 de maio de 1948, Israel declara a sua independência e a sua soberania. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.